Olá pessoal, eu sou a Emma e você está no canal Histórias de Emma. Vamos mergulhar em histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigada! A ascensão de Carlos. A chuva caía incessante sobre as ruas, enquanto Carlos, do alto de seu apartamento, observava as luzes refletirem nas poças d'água. Tudo parecia tão distante, como se ele estivesse preso em um mundo que não o reconhecia mais. A demissão repentina o deixou desorientado, sem saber qual seria o próximo passo. Ele se perguntava como tudo poderia ter desmoronado tão rápido. Em meio ao silêncio, só restava o eco de suas dúvidas. O telefone vibrou na mesa de centro, mas Carlos hesitava em atender. Sabia que era Ricardo, seu antigo chefe, a pessoa em quem mais confiava e que agora o deixou de lado sem explicações. O medo de encarar essa realidade o paralisava, embora algo dentro dele pedisse por uma resposta. Ele olhava fixamente para o aparelho, tentando encontrar coragem para enfrentar essa verdade amarga. Decidiu ignorar, esperando que o destino lhe desse uma nova direção. O relógio na parede parecia marcar cada segundo com mais lentidão, como se o tempo quisesse torturá-lo. Em meio ao desespero, um pensamento surgiu: Júlia. Eles eram amigos de infância, e ela sempre tinha as palavras certas para momentos difíceis. Além disso, agora ela era uma advogada respeitada e poderia ajudá-lo a entender o que realmente estava por trás de sua demissão. Carlos sentiu um fio de esperança, uma saída que ele não havia considerado antes. Respirando fundo, Carlos pegou o telefone e, com os dedos trêmulos, discou o número de Júlia. Cada toque na linha parecia durar uma eternidade, até que a voz familiar dela finalmente respondeu. Júlia escutou pacientemente enquanto Carlos expunha suas frustrações e angústias, sua voz carregada de cansaço e raiva contida. Ela o tranquilizou, prometendo ajudar e sugerindo uma reunião para analisar os documentos da demissão. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que não estava sozinho nessa batalha. No dia seguinte, Carlos e Júlia se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Ela chegou com uma pasta repleta de anotações e, enquanto revisavam os papéis, a tensão começou a dar lugar à clareza. Júlia descobriu que havia cláusulas irregulares no contrato de Carlos, o que poderia significar um golpe muito maior. A demissão não era apenas uma decisão isolada, algo mais obscuro parecia estar escondido nos bastidores da empresa. Carlos ficou chocado, mas agora sabia que tinha uma aliada poderosa ao seu lado. Conforme os dias passavam, novas revelações vieram à tona. Júlia aprofundou sua investigação e descobriu que Ricardo estava envolvido em uma série de transações suspeitas, algo que poderia abalar a estrutura da empresa. O que começou como uma busca por justiça pessoal de Carlos rapidamente se transformou em uma trama mais profunda e complexa. Júlia sugeriu que eles envolvessem as autoridades, e Carlos sabia que esse era o caminho certo. A cada nova descoberta, ele se sentia mais forte e determinado a lutar. Com a investigação em andamento, Carlos começou a perceber que, apesar de tudo, essa reviravolta em sua vida poderia ser uma oportunidade. Ele havia sido leal àquela empresa por anos, sacrificando seus sonhos pessoais. Agora, sem aquelas amarras, ele finalmente podia repensar o que realmente queria para o futuro. Conversando com Júlia sobre isso, ele confessou seu desejo de abrir seu próprio negócio, algo que há muito tempo ele havia deixado de lado. Ela sorriu, encorajando-o a seguir em frente com essa ideia. O apoio de Júlia foi essencial, mas Carlos também começou a perceber a importância de cuidar de si. Após semanas de tensão e incertezas, ele começou a reconectar-se com sua própria essência. As corridas no parque, os encontros com velhos amigos e até mesmo os momentos de silêncio se tornaram uma forma de cura.
Ele sabia que o caminho seria longo, mas agora sentia que tinha controle sobre sua vida novamente. A sensação de estar recomeçando era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Dias depois, Ricardo foi formalmente acusado de fraude e corrupção. A mídia pegou rapidamente o caso, e o nome de Carlos foi associado às denúncias que abriram as portas para a investigação. Embora o foco da imprensa estivesse nos crimes de Ricardo, Carlos não podia deixar de sentir uma certa satisfação ao ver a justiça sendo feita. Ele não buscava vingança, mas o fato de a verdade ter prevalecido era uma vitória pessoal. A empresa que o havia descartado agora enfrentava um colapso iminente. Com o fechamento do caso, Carlos começou finalmente a pôr em prática o plano de abrir seu próprio negócio. Ele sentia que essa era a chance de construir algo com base em seus próprios valores e princípios, longe da corrupção que marcou sua antiga empresa. Júlia continuava ao seu lado, oferecendo suporte jurídico e moral, mas agora ele sentia que o controle de sua vida estava em suas próprias mãos. A nova jornada que se iniciava era cheia de incertezas, mas Carlos estava pronto para enfrentá-las de cabeça erguida. Alguns meses depois, Carlos já havia dado os primeiros passos para inaugurar sua pequena consultoria de gestão empresarial. Ele fez questão de criar um ambiente de trabalho honesto e transparente, onde seus colaboradores se sentissem valorizados. Os desafios eram muitos, mas ele finalmente sentia que estava no caminho certo. As dores do passado ainda estavam lá, mas agora eram apenas cicatrizes que lembravam a força que ele encontrou para se reerguer. Júlia visitava o escritório regularmente, celebrando cada pequena conquista. Em uma tarde ensolarada, Carlos recebeu uma ligação inesperada de um antigo colega da empresa, agradecendo por ter sido a peça-chave para expor as falcatruas de Ricardo. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, tocado pelas palavras. Ele nunca imaginou que sua luta pessoal pudesse inspirar outras pessoas. Essa ligação o fez perceber que mesmo em momentos de fraqueza, sua coragem havia impactado outras vidas. Era mais uma confirmação de que havia feito a escolha certa ao não se deixar abater. A inauguração oficial da empresa de Carlos foi um sucesso. Amigos e familiares se reuniram para celebrar esse marco em sua vida, e Júlia estava ao lado dele, brindando com um sorriso de orgulho. Aquele momento simbolizava o fim de uma fase turbulenta e o início de um futuro promissor. Carlos olhava ao redor e se sentia grato por cada obstáculo que enfrentou. Sem eles, ele nunca teria chegado onde estava agora. A satisfação de construir algo com suas próprias mãos era incomparável. Conforme os anos passavam, a empresa de Carlos prosperava. Ele conquistou respeito no mercado e, mais importante ainda, construiu uma reputação de integridade e ética. Olhando para trás, ele via o quanto havia crescido desde os dias em que o desespero parecia ser sua única companhia. Cada decisão difícil, cada escolha feita com medo, havia moldado o homem que ele era agora. E com Júlia ao seu lado, ele sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Carlos, agora um homem realizado e em paz com seu passado, sentia que finalmente havia encontrado seu propósito. O recomeço foi duro, mas necessário. Ele aprendeu que, mesmo nas maiores adversidades, existe sempre a possibilidade de um novo começo. E ao lado de pessoas que acreditam em você, tudo se torna possível. É sério. O futuro estava diante dele, cheio de oportunidades e desafios, mas ele sabia que com determinação e apoio, estaria pronto para qualquer coisa que viesse. Seu caminho estava claro, e a felicidade, finalmente, era sua.